Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta: como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth: seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam, a filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony.
Era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente. Mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba,
Mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta: como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth: seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam, a filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar,
No começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia,
A vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta: como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth: seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso.
Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam, a filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente. Mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão.
devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta: como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth: seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus.
entregando todas as batalhas para ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam, a filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo.
Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada.
Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta. Como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth. Seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam. A filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem,
Na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora. Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo.
Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta. Como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth. Seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado, e isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam. A filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior, ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era:
Será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Elizabeth foi desafiada por Deus a se posicionar para salvar a sua família. Ela teve sua vida impactada quando conheceu a fervorosa senhora Clara Williams, uma senhora que, desde a sua juventude, determinou em sua vida que faria a diferença na vida da pessoa que Deus trouxesse ou mostrasse a ela. E Deus tinha lindos planos para Elizabeth e sua família. Deus sabia que ela estava vivendo uma grande crise no seu casamento e, por consequência, sua família estava sendo atingida pelo inimigo. Agora, com uma nova mentora direcionada por Deus, Elizabeth tem um grande desafio à sua frente: deixar tudo para trás, a forma como viveu até aqui, e seguir os princípios de Deus para vencer uma batalha. A senhora Clara ensina a Elizabeth a usar a arma mais poderosa que existe para repreender o mal e trazer de volta a alegria para sua família: a oração. Você verá como é possível, seja qual for a fase que você esteja vivendo em sua vida, ter um lugar separado dentro do seu lar, onde o poder de Deus habita. Viva essa poderosa experiência espiritual e alcance o milagre que você precisa dentro do seu quarto de guerra. Elizabeth Jordan parecia ter uma vida perfeita por fora.
Ela trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma casa bonita, um marido chamado Tony e uma filha adorável, Danielle. Mas sabe aquela coisa de aparência? Pois é, dentro de casa a história era bem diferente. O casamento dela estava desmoronando. Tony era um homem orgulhoso, sempre focado no trabalho e em ganhar dinheiro. Ele mal passava tempo com a esposa e a filha. Na verdade, quando estava por perto, só sabia reclamar ou agir como se fosse melhor que todo mundo. E o pior, ele andava se aproximando de outra mulher no trabalho. Não chegou a trair de fato, mas estava brincando com fogo. Elizabeth sentia que algo estava errado. Ela tentava conversar com Tony, mas ele sempre dava um jeito de fugir da conversa ou responder de um jeito seco e grosseiro. Ela se sentia sozinha, cansada e sem saber o que fazer. Foi então que ela conheceu a senhora Clara, uma idosa cheia de fé e sabedoria. Elizabeth estava vendendo a casa dela, e no meio da visita, Clara começou a puxar assunto. Só que não era qualquer assunto. Ela perguntou sobre a vida de Elizabeth e percebeu que ela estava desgastada. Clara não perdeu tempo e fez uma pergunta direta. Como está sua vida de oração? Elizabeth ficou desconcertada. Ela era cristã, ia à igreja, mas a verdade é que não orava de verdade. No máximo, fazia umas orações rápidas antes das refeições ou quando precisava de algo urgente. Mas oração mesmo, aquela de passar tempo com Deus, ela não tinha. A senhora Clara não ficou só nas palavras. Ela mostrou algo poderoso para Elizabeth. Seu quarto de guerra. Um espaço dentro da casa onde ela se ajoelhava e falava com Deus, entregando todas as batalhas para Ele. Era um lugar de luta espiritual, onde ela orava estrategicamente, como um soldado se prepara para a guerra. Elizabeth ficou intrigada. Como assim lutar sem brigar? Como assim resolver problemas sem gritar ou discutir? Mas Clara foi clara, sem trocadilhos. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra o mal que quer destruir sua família. Enquanto isso, Tony continuava no seu mundo. No trabalho, ele se achava o cara. Ganhava bem, era elogiado. E isso o fazia se sentir poderoso. Ele até começou a flertar com outra mulher, achando que ninguém iria perceber. Mas Deus vê tudo. Em casa, a situação só piorava. Elizabeth estava cansada de tentar resolver tudo sozinha. As brigas aumentavam. A filha sentia o peso da situação, e a qualquer momento parecia que o casamento ia explodir de vez. Foi então que Elizabeth tomou uma decisão. Ela ia tentar a estratégia da oração. Então lembra que Elizabeth conheceu a senhora Clara e descobriu o tal quarto de guerra? Pois é, agora ela estava decidida a tentar essa estratégia. Mas vamos combinar, no começo foi meio estranho. Ela entrou no closet, olhou ao redor e pensou: sério que eu vou ficar aqui falando sozinha? Mas a voz da senhora Clara ecoava na mente dela. A oração não é uma conversa qualquer, é um combate. Você não está falando sozinha, está lutando pelo que é seu. Então, Elizabeth respirou fundo e começou. No início era só um monte de palavras soltas, meio sem jeito. Mas quanto mais ela falava com Deus, mais ela entendia o que estava acontecendo. A luta dela não era contra Tony, era contra tudo que estava destruindo o casamento deles. E aí algo incrível aconteceu. Ela parou de brigar com Tony. Antes, qualquer coisa que ele fazia já era motivo para discussão. Agora, mesmo quando ele provocava ou ignorava, Elizabeth ficava quieta. Não porque ela estava com medo, mas porque agora ela sabia que sua briga não era no grito, era na oração. E Tony? Bom, ele começou a perceber essa mudança. Ele esperava que Elizabeth explodisse como sempre, mas, em vez disso, ela respondia com calma. Isso mexeu com ele. Só que ele ainda estava na dele. No trabalho, ele continuava se sentindo o cara, gastando dinheiro com coisas que não precisava e, o pior, quase cruzando a linha da traição. Ele flertava com outra mulher e estava a um passo de cometer um erro que poderia destruir sua família de vez. Mas Deus estava agindo. A mudança de Elizabeth começou a deixar Tony desconfortável. Ele não entendia como ela podia estar tão tranquila no meio do caos. Mas foi no trabalho que as coisas começaram a desmoronar. Ele estava metido em uns esquemas errados dentro da empresa e, de repente, foi pego, demitido, perdido. Sem o emprego, sem a confiança da esposa e sem ter para onde correr. Aí bateu o desespero. Tony percebeu que tudo o que ele construiu estava ruindo. Ele tinha orgulho, dinheiro e status, mas agora não tinha mais nada. E o pior,
Ele percebeu que estava prestes a perder o que realmente importava, sua família. E foi aí que Deus pegou ele de jeito. Destruído por dentro, Tony começou a ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que tinha tratado Elizabeth mal, que estava se afastando da filha e que quase destruiu seu casamento. E adivinha? Ele começou a mudar também. Tony começou a perceber que precisava de Deus. Ele começou a olhar para sua esposa e ver a força dela. E pela primeira vez, ele realmente se arrependeu. Elizabeth viu essa mudança. E no fundo ela sabia. Suas orações estavam sendo respondidas. Agora, a grande questão era: será que essa transformação ia durar? Agora a coisa estava pegando fogo. Tony finalmente percebeu que estava prestes a perder tudo. Sem emprego, sem moral e quase sem família. Ele estava sozinho com seus pensamentos, encarando o próprio fracasso. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a trabalhar no coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, Tony se viu de joelhos, quebrado, pedindo perdão a Deus. Ele entendeu que todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que ele achava que o fazia um grande homem, na verdade, só estava afastando as pessoas que mais importavam. E ali, naquele momento, ele se rendeu. Mas não bastava só se arrepender com Deus. Ele precisava consertar as coisas com Elizabeth. Então, um dia, ele se aproximou dela, daquele jeito meio sem jeito, porque sabia que tinha pisado feio na bola. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu errei. Eu fui egoísta, fui orgulhoso, te machuquei. Me perdoa?" Elizabeth ficou ali, parada, absorvendo tudo. Ela tinha orado tanto por esse momento, mas também sabia que perdão não era só palavras. Era mudança. E Tony mostrou que estava falando sério. Ele começou a agir diferente. Passou a tratar Elizabeth com respeito. Passou a se preocupar com a filha e, principalmente, começou a buscar a Deus de verdade. Mas tinha uma questão: o trabalho. Tony tinha sido demitido por mexer com dinheiro de forma errada. Ele poderia simplesmente ter deixado isso para lá e seguido em frente, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer o certo. Então ele tomou uma decisão: devolver todo o dinheiro que pegou de forma injusta. Ele foi até seu ex-chefe, confessou tudo e devolveu o que havia pego. Ele sabia que poderia ser preso ou que isso poderia piorar sua situação, mas ele queria andar certo diante de Deus. E sabe o que aconteceu? O chefe dele ficou impressionado com a atitude. Não só aceitou o dinheiro de volta, como reconheceu a mudança em Tony. Ele não ganhou o emprego de volta, mas saiu dali com algo muito maior: uma consciência limpa e um coração transformado. Enquanto tudo isso acontecia, a vida no lar dos Jordan mudou completamente. Agora, Elizabeth não se sentia mais sozinha. Tony estava presente, a família estava unida, e Deus era o centro de tudo. E a oração continuava firme. Agora não era só Elizabeth que tinha um quarto de guerra. Tony também começou a buscar a Deus desse jeito. O que antes era um lar cheio de discussões e mágoas, agora era um lar cheio da presença de Deus. E tudo começou com uma coisa simples: oração. O filme termina mostrando que a batalha da vida nunca acaba, mas agora Elizabeth e Tony sabiam que tinham a melhor arma de todas: a fé e a oração estratégica. O filme Quarto de Guerra nos ensina que as maiores batalhas da vida não são vencidas na força, na discussão ou no orgulho, mas na oração e na fé. A história de Elizabeth e Tony mostra que o verdadeiro combate acontece no espiritual, e quando confiamos em Deus, Ele transforma até as situações que parecem impossíveis. Os principais valores abordados no filme são fé, perseverança, humildade e restauração. Elizabeth aprendeu que, em vez de lutar contra o marido, deveria lutar por ele em oração. Tony descobriu que sucesso e dinheiro não significam nada sem integridade e amor pela família. E juntos, eles perceberam que Deus deve ser o centro do lar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.